quando uma adolescente chega para uma pessoa mais velha e quer saber com que idade ela começou a namorar, é porque na cabecinha dela já está pensando em começar a namorar e quer saber se ela consegue encontrar num adulto digamos, um reforço para esse desejo que ela tem de começar a namorar. Olá, tudo bem com você? Muito obrigada porque você voltou aqui no canal Balanga Beiço e eu fico muito feliz quando você volta para vir me encontrar, tá bom? Então já se inscreva nesse canal, quando terminar o vídeo, se você curtir, compartilhe nas suas redes sociais e me ajude a divulgar no canal Balanga Beiço, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é voltado para a realidade de parte dos meus inscritos aqui no canal, né? Eu tenho muitas menininhas, muitas pré-adolescentes, adolescentes, que seguem, que são inscritas aqui do canal Balanga, e eu quero fazer mais conteúdos voltados para essa faixa etária também. E aí, tem uma pergunta que essas meninas dessa idade sempre me fazem, né? Seja no âmbito da escola, como professora, ou em algumas outras situações, essas meninas de 12, 13 anos, volta e meia me fazem essa pergunta. Professora, com quantos anos você começou a namorar? Bom, se elas soubessem com quantos anos eu comecei a namorar, elas não me fariam essa pergunta, porque eu definitivamente não sirvo de modelo, não sirvo de referência. Se eu falasse para elas que eu comecei a namorar muito tarde, e se elas soubessem disso, elas não me perguntariam, porque realmente eu não sirvo de modelo. É interessante que quando você está dando aula para meninos, né, por exemplo, do sexto ano, que tem ali 11 anos mais ou menos, 10, 11 anos mais ou menos, você percebe que nem passa pela cabeça deles essa coisa de olhar para o sexo oposto, olhar para outra pessoa, pensando em ter alguma coisa com ela. No sexto ano, entre 10 e 11 anos, os meninos, a cabeça deles ainda é extremamente infantil. Eles estão ali presos nessa realidade da infância ainda. Então não ocorre, não passa pela cabeça da maioria eles pensarem em se relacionar com ninguém, nem sequer olhar para outra pessoa com esse tipo de pensamento. Porém, quando eles passam para o sétimo ano, eles saem dos 11 anos e entram nos 12 anos, especialmente as meninas, porque os meninos demoram um pouquinho mais, mas as meninas fazem 12, 13 anos, aí a cabeça muda completamente. É incrível como a gente vê essa mudança de um ano para o outro. E aí elas fazem 12, 13 anos, a cabeça já fica fervilhando e elas começam a desenvolver muito interesse pelo sexo oposto. E aí começam a cogitar a possibilidade de namoro. Muitas vezes o que elas têm quando tem 12 anos, 13 anos, é o que elas chamam de crush. O que é um crush? Então, o crush é uma gíria que a galerinha usa para denominar aquela pessoa por quem você alimenta uma admiração, uma paixonite, né? Aquela coisinha assim e tal, ai, é o meu crush. Esse crush pode ser uma pessoa da vida real aqui, né? Do convívio delas, um colega de sala, uma pessoa da escola, uma pessoa da rua, da igreja, enfim. Ou pode ser um artista, ai, fulano, né? Muitas meninas que eu conheço falam, ai, o Shawn Mendes é meu crush, é meu crush, é meu crush. É minha paixonite, é por quem eu tenho ali um foco especial, uma atenção especial voltada para aquela pessoa. Então, o crush não é um namorado, ele é, digamos, um objeto de atenção, de admiração, né? Que as meninas apelidam por esse nome, as meninas e os meninos. Ah, meu crush, minha crush e tal. Então não se preocupe, tá? Quando a sua filha falar que tá com crush, é porque ela tem uma admiração especial por alguém, que pode ser da vida real dela, ou pode ser uma pessoa de um outro campo de realidade, né? De uma realidade paralela, como diria Matrix, é uma pessoa, uma artista, uma pessoa que não é do convívio dela. Então, essas meninas chegam perguntando, professora, com quantos anos você começou a namorar? E às vezes elas chegam nas mamães também e perguntam, né? Mãe, com quantos anos você começou a namorar? A mãe, que é aquela espertona, ela já abre o olho, né? Por que você está perguntando isso? Né? Com quantos anos eu comecei a namorar? Já percebe que essa pergunta, ela tem a ver com alguma coisa da realidade da filha que está acontecendo, que está rolando. E muitas mães tendem a ficar extremamente nervosas com as filhas quando as meninas falam, mãe, pô, com quantos anos você começou a namorar?
né? E muitas vezes a reação que a mãe tem a essa pergunta é bem desproporcional. Por quê? Por que você está perguntando? Você está de olho em alguém? Você é uma criança, você não sei o que, você não sei o que. Naquela Bronca terrível na filha. E a filha dá uma murchada, uma retraída, muitas vezes, e não se abre mais. Você está errada, mãe, de você virar para sua filha e dar uma bronca nela desse tamanho? Eu entendo os seus motivos, eu entendo as razões que te levam muitas vezes a reagir desse jeito. Por quê? Há pouco tempo a minha filha nem pensava nisso, ela só pensava em brincar de boneca, agora já está, é muito precoce, agora já está pensando nisso. Eu entendo a sua preocupação e eu acho que você deve ficar de olho, né, intensificar os seus cuidados e tudo, porque de fato 12 anos ainda é muito nova. Para psicologia, com 12 anos você inaugura, né, você entra na adolescência. Então, é extremamente normal que meninas nessa faixa etária comecem a deixar de olhar só para o grupo que ela forma ali de meninas e olhar para outros grupos. Isso é comum que aconteça, é assim que acontece na maioria das vezes. Mas na maioria das vezes também só fica nessa coisa do crush, da admiração, né, que vai se concretizar depois, tempos depois, não é necessariamente naquele momento. Então, eu acho que você está errada ou está certa quando você reage dessa forma. Eu acho que você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita observação e você tem que estar perto para orientar a sua menina nessa faixa etária, que é uma faixa muito... que ela tem muitas influências, sobretudo na escola. Então, eu acho que você deve sim estar perto para orientar. Porém, presta atenção no que eu vou te dizer, que senão você vai ficar com raiva de mim, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Com quantos anos você começou a namorar? Responde pra mim. Não precisa falar pra sua filha não precisa saber. Mas responde pra mim. Com quantos anos você começou a namorar? Ou, não é nem namorar. Com quantos anos você começou a se despertar para o sexo oposto, para outra pessoa? A ter essas sensações? Tá vendo? Na minoria dos casos, alguém vai dizer assim, eu só comecei a olhar para alguém assim, com essas intenções, quando eu estava com 25 anos. Isso aí, entendeu? Rola? Possível? Possível é. Agora, né? A maioria também começou a se despertar nessa faixa etária. E é importante que quando a gente vai lidar com essa situação, com as nossas filhotas, a gente se lembre do passado da gente. Que a gente também se despertava pelos meninos nessa faixa etária, que a gente também tinha esse olhar diferenciado. Porque isso é da idade, isso é normal. E muitas vezes, quando a gente reage de forma muito agressiva a essas perguntas, as nossas pequenas se fecham e não querem contar mais nada pra gente. A gente perde a confiança delas. E aí elas vão continuar crescendo, sendo despertadas pelos meninos, pelo sexo oposto, mas não vão falar conosco, porque sabem que quando elas falam conosco, a gente pula lá em cima e esquece do passado que teve, que nós também éramos despertadas nessa faixa etária. Bom, então as meninas até agora, né, as adolescentes que estão me assistindo, pô, a Sara tá me apoiando e é firmeza, vou mostrar esse vídeo pra minha mãe, porque a Sara vai dizer que eu posso começar a namorar com 12 anos, com 13 anos. Pera. Não é bem assim. Eu disse que nós, mães, precisamos olhar para o nosso passado e saber que é absolutamente normal que as nossas meninas, pequenininhas, bebezinhas, lindinhas, se despertem para o sexo oposto. Que elas sintam ali, né, essa vontade, essa admiração, esse desejo de estar mais próxima de alguém, etc e tal. Eu disse que é normal que a gente tenha esses crushes. E adolescente é assim, às vezes ela tem um crush por semana, entendeu? Você fala com ela na segunda, o crush dela é o João, na terça é o Pedro, na quarta é o Cirino, na quinta é o Antônio, na sexta, cada dia é um crush diferente. Ela tem uma paixonite por alguém. O adolescente ele é muito volúvel com relação aos sentimentos dele. Às vezes ele amanhece
na paixonite daquele menino, no final da tarde, detesta, odeia, quer matar. Então, adolescente é desse jeito. A gente não deve levar muito a sério essa coisa de crush. Mas, apesar de ser muito normal que elas tenham esse sentimento, nós precisamos estar perto para orientar. Porque, de fato, não vão ficar com raiva de mim, minhas lindas. Mas 12 anos é muito nova para se envolver de fato com alguém. Eu não ousaria dizer para você que a idade certa é 15, 16, 18, 25, 30 anos. Eu não ousaria dizer isso para você. O que eu posso dizer com relação à idade certa para começar a namorar é que é necessário que haja algumas pré-condições para que alguém comece a namorar alguém. E que com 12, 13, 14 anos, na maioria dos casos, esses adolescentes não têm essas pré-condições para começar a namorar. Entendeu? Como a atenção do adolescente, muitas vezes ele tem dificuldade de prestar atenção em várias coisas, o adolescente é muito intenso, então ele foca a atenção num determinado momento da vida dele. Ah, tô curtindo música, aí ele entra pro quarto e escuta música o dia todo. Ah, eu tô focado agora no jogo, aí ele quer jogar o dia inteiro. Então ele foca a atenção numa coisa só, né? Tem essa tendência. Daí o que acontece? Ele começa a namorar e só quer pensar nisso. Ele não pensa em mais nada. O mundo dele é o namoro, é aquela pessoa. Então ele não estuda, ele não quer estar com a família, ele não quer fazer outras coisas. Ele quer centrar a vida dele naquele relacionamento. Isso é tremendamente ruim, destrutivo. Então a mente do adolescente ainda não está pronta para desfocar a sua atenção e prestar atenção, se envolver em outras coisas que vão além de um relacionamento. Ele é imaturo para isso. Outras coisas, outras questões. O pai tem que estar o tempo todo dando dinheiro para dar um presente, vai no cinema, tem que deixar de carro na porta, tem que marcar para buscar, vai numa festa, tem que... Entendeu? É toda uma decisão de namorar que tem que ser suportada pelos pais. Os pais é que tem que estar criando a estrutura para que os adolescentes namorem. Então isso acaba sendo muito ruim. Né? Na minha opinião, eu acho que quando a pessoa tem mais autonomia, que ela cresce, né, que ela termina ali o ensino médio, aí ela já está focada numa faculdade, ela já está criando uma estrutura para a vida dela, esse é um momento que talvez seja mais oportuno para se pensar no namoro do que nessa fase muito primária, muito inicial da adolescência. Você nem se acostumou a ser adolescente ainda, já quer namorar, entendeu? Então, eu penso que existe uma idade ideal. A idade ideal é a sua maturidade, é a maturidade para aquela relação. É você saber que você começa a namorar, mas a sua vida não pode ficar em torno de um namoro, você tem que fazer outras coisas, porque namoros muitas vezes acabam. E a sua vida não pode acabar quando o namoro acaba. Ou seja, você tem que continuar no mesmo tempo que você namora, você tem que continuar fazendo outras coisas. Porque senão, quando o seu namoro acabar, toda a sua vida acaba também. Então, eu acho que esperar um tempo passar, você se tornar um pouco mais madura, um pouco mais independente, um pouco mais focada nas coisas que você deseja fazer na vida, né, sabe, com um pouquinho mais de capacidade para fazer as suas escolhas, é um momento mais propício, mais adequado. E mesmo porque, quando a gente está falando, por exemplo, de namoro cristão, um cristão, mesmo adolescente, ele tem que começar a namorar pensando em algo no futuro com aquela pessoa. E não para passar tempo. Ah, eu vou namorar por namorar porque nesse momento é meu crush. Não. Você tem que pensar que, mesmo que seja adolescente, tem que ter essa cabeça, né? Que você não vai namorar por namorar. Quando você começa a se envolver, você ficar próximo de alguém, outras demandas aparecem, meninada. Você não quer só ficar beijando na boca, né? Você não vai passar 15 anos da sua vida beijando na boca, não é verdade? Então, quando você começa a namorar, outras coisas, o namoro vai exigindo outras coisas. Se você não tiver maturidade para tomar passos mais sérios, o que você vai fazer com esse namoro? Você vai ficar namorando 15 anos? Não é bacana. Então, o ideal é você começar a namorar um pouco mais velho, porque você já tem condição de tomar passos mais sérios também na sua vida, como pensar num casamento, por exemplo.
Porque quando você é cristão, você precisa namorar focado num relacionamento mais sério, né? Não ficar fazendo experiências aqui e ali, não é verdade? Então, esse é o pensamento da Sara. Esse é um pensamento particular, tá bom? Mas eu acho que deixe os seus pais próximos como pessoas que estão ali para te orientar, não esconda nada deles. Pais, sejam maduros para encarar que os filhos estão crescendo e que eles, que bom que eles estão desenvolvendo esse olhar para o outro, isso é bastante bacana, mas eles precisam de orientação, né? Se a gente de cara já assusta os meninos, né? Se a gente já assusta os meninos, eles vão se fechar. E adolescente, quando você perde a confiança dele, você perde esse vínculo, para você reconstruir é super complicado. Então, fique próximo, oriente, né? Faça combinados com seu filho, faça combinados com seu adolescente. Olha, senta com ele, bate uma real. Se começar a namorar agora, vai acontecer isso, isso e isso. Eu sei porque eu já tive a sua idade. Então vamos combinar, vamos esperar tal tempo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não deixa a coisa ir acontecendo, porque o adolescente acha que você disse não hoje, mas amanhã você vai dizer sim. Então faça um combinado de um tempo, por exemplo. Olha, eu acho que você vai estar pronto quando tiver 16 anos, quando você tiver 17 anos. Combine as coisas com ele, para ele saber, acordem, entrem em acordos. Ele traz ali as expectativas, você coloca a sua realidade, a sua maturidade de pai, e vocês vão entrando num acordo para que as coisas aconteçam, tá bom? E você não tenha frustrações, decepções. Ter crush é uma coisa, lindinhas. Namorar é outra coisa, muito diferente. E a gente precisa falar sobre namoro com os nossos pais, bom? Com os nossos professores. Precisa buscar orientação, porque isso é um campo que vocês não dominam, vocês não conhecem, é novidade. E quem é inteligente, quem é esperto, fala sobre essas coisas com quem já viveu e tem experiência para passar, tá bom? Então não dê passos aí incertos na sua vida, não. Procure orientação, que é o mais importante. E papai e mamãe, fique perto, não descola, fica perto, faça combinados, converse, respeite. Entenda que é normal o desejo, o olhar para o outro, mas respeite, converse e faça combinados com o seu adolescente. Nada que é combinado vai sair caro para você depois, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Grande beijo para vocês, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, vamos fazer o Balanga crescer e eu te encontro no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!